Boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje nós estamos em nossa quarta videoaula referente ao livro didático de Geografia. Antes disso, espero que todos estejam bem. As avaliações de vocês foram muito boas, certo? Na hora certa iremos divulgar a nota de vocês, tá ok? Não se preocupem, e na hora certa iremos divulgar a nota de vocês, a avaliação da semana passada, e espero que em todas as disciplinas vocês também tenham se saído muito bem. Porém, hoje, nossa videoaula, no caso a quarta videoaula, está no capítulo 6 do livro didático, que se inicia na página 133 e fala sobre os movimentos migratórios no Brasil, gente. Olha que interessante. Movimentos migratórios no Brasil. O que se chama e o que conceitua essa palavra migração. Eu já tinha falado para vocês que desde o período colonial brasileiro, quando se iniciou o processo de revolução industrial, muitas das pessoas que habitavam a zona rural dos seus determinados estados, principalmente na região norte e nordeste, elas começaram a fazer um fluxo chamado êxodo rural, que foi a chamada fuga do homem do campo para a cidade. Não foi isso, sétimo ano? Nós tínhamos falado isso nas videoaulas anteriores, durante nossas aulas presenciais, e hoje vamos focar nessa temática que é muito interessante, principalmente para nós sabermos por que essa estrutura migratória aconteceu principalmente nos séculos 18 e 19 e por que aconteceu essa migração tão rápida e intensas, certo? Então, na página 134, vocês vão me abrir o livro de vocês, onde fala sobre as andanças do povo, migrações e a construção do espaço brasileiro. Professor, e o que é migração? Migração é o deslocamento populacional de um lugar para outro, em detrimento aos fatos físicos, humanos e históricos, gente. Muito interessante esse conceito de migração. Então, quais são os tipos de migrações, professor? Migração interna é a nossa primeira, que vocês já podem localizar na página de vocês, 134 do livro didático de vocês, que fala sobre, corresponde aos movimentos populacionais que ocorrem dentro de um país sem alterar sua população absoluta, embora provoquem significativas mudanças econômicas e sociais nas áreas onde acontece, certo? Essas migrações ocorrem na grande maioria em virtude de questões econômicas. Geralmente, pessoal, do sétimo ano, as migrações internas, elas foram as primeiras práticas migratórias da população brasileira, principalmente quando se falou na Revolução Técnico-Científica. Quem já ouviu falar sobre essa pequena expressão, Revolução Técnico-Científica? Foi a Revolução Industrial, em que começaram-se a abolir a prática agrícola e começaram-se a ter uma denominação de prática industrializada ou setores industriais, certo? Sétimo ano. As migrações internas foram principalmente com o primeiro tipo de migração, que foi o chamado êxodo rural. Muitas pessoas que aqui habitavam no Nordeste, principalmente nas cidades de pequeno porte, elas começaram a migrar para a região sul e sudeste em busca de uma melhor qualidade de vida, de uma melhor educação, de uma melhor infraestrutura, de um melhor ambiente para seus familiares, certo? E além do mais, foi um deslocamento sadio que o Brasil passou por etapas históricas para que se acontecesse esse tipo de migração, certo? Já no século XX, até o início do século XX, a população brasileira deslocou-se por diferentes ciclos econômicos, pois, como resultado da construção histórica,
a nossa economia esteve voltada para atender os interesses dos centros de poder, fato que desenvolveu uma economia na qual, periodicamente, um produto despontava como mais importante, gerando uma área momentaneamente rica e próspera, tornando-se polo de atração populacional. Então, séculos XVI e XVII, a zona da mata nordestina, em virtude do desenvolvimento do ciclo do açúcar. Quem não lembra do ciclo do açúcar? Quem foram os primeiros colonizadores aqui europeus que aqui estiveram e praticaram o cultivo da cana-de-açúcar? Isso foi muito abordado nas aulas anteriores, inclusive na nossa avaliação que aconteceu na terça-feira da semana passada. Só lembrando, gente, hoje é dia 1º de setembro de 2020, aproximadamente 1h da tarde, e estamos debatendo no nossa primeira semana da independência. Olha que interessante, primeira semana da independência, certo? Uma semana muito proveitosa para os conhecimentos históricos e geográficos. Voltando ao assunto, nós tínhamos foi a partir da metade do início do século XVII, com um impedimento da criação bovina na região açucareira, que ocorreu o primeiro deslocamento populacional para o interior do Brasil, com a penetração da pecuária para o agreste e sertão do Nordeste. O século XVIII apresenta uma mudança do eixo econômico, a quebra da economia do açúcar e a descoberta do ouro nas Minas Gerais do Brasil acarretam um grande deslocamento populacional, principalmente dos nordestinos e paulistas, para essas áreas. É nesse momento que o nordestino começa a sua saga de retirante, certo? Fugindo da seca, dos coronéis e da fome, o nordestino passa a migrar progressivamente para as regiões em busca de melhores condições de vida. O que foi que eu acabei de falar, 7º ano, que todo o processo de êxodo rural, ele se dá apenas por uma finalidade: a melhoria na qualidade de vida das famílias nordestinas. Apenas isso. Esse é o foco principal. Na página 136, nós temos as migrações no início do século XX. A mão de obra europeia, que aqui estiveram para confecções de grandes latifúndios, tanto na zona da mata como no litoral, principalmente geradoras de emprego, mas momentaneamente ainda uma riqueza agrícola, certo? Uma monocultura agrícola, 7º ano. Então, a mão de obra europeia foi um dos principais motivos para o levantamento estrutural econômico do nosso país, certo? Mas, aos poucos, lá estavam eles novamente, milhares de brasileiros, principalmente nordestinos, que mensalmente encontravam das terras do sudoeste e do sul, na maioria fugiam da zona da mata canavieira e do sertão, onde a seca é violenta. Então, um dos fatores que também faziam com que existissem essas migrações internas em nosso país era a questão do clima, né, pessoal? Vocês sabem que aqui na nossa Paraíba nós temos diversas zonas, certo, de mesorregiões, ou seja, micro-regiões e mesorregiões, sabendo que cada mesorregião dessa é constituída de uma programação climática. Por exemplo, no litoral, onde é o local onde nós residimos, né, zona da mata, ela tem um clima mais denso, um inverno rigoroso, um verão também rigoroso, porém banhados pelo mar. Então, geralmente nós não sofremos com seca, né, porque somos cortados por diversos rios que aqui correm em nossos arredores, na nossa mesorregião. Somos banhados pelo Oceano Atlântico. Além disso, nós somos ricos em abundância de água. Não é isso, no 7º ano?
Só que na mesorregião, por exemplo, sertaneja, do Agreste, ele sofre com a escassez de água, certo? A pouca pluviosidade, que é a pouca quantidade de chuva durante determinado tempo do ano. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Cabaceiras, que está localizada na mesorregião do sertão, chove apenas 288 milímetros de